Boa noite, todo mundo que está entrando aí, por favor. Só vou pedir, como sempre, um ok para se o som tá bom, tá? Tudo bem, Lucias? Mariana? Me dá um okzinho assim para eu saber que o som tá bom. E espero que a internet ajude para a gente poder conversar um pouquinho hoje, né? Sobre a limpeza, sobre a manutenção e a limpeza da cadeira de rodas. Então, vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Obrigada, Mariana. Tá, obrigada, Elcias. Tá ótimo, então. Hoje eu estou usando aqui um microfoninho para melhorar um pouquinho a nossa experiência aqui e vai dar tudo certo, né? Então tá bom. Então, só lembrando, né, que o nosso projeto, o projeto Tecno Viver, é um projeto que nasceu do nosso coração para que a gente compartilhasse o nosso conhecimento, né? Estamos aí há 40 anos de carreira na fisioterapia, na reabilitação e a gente quer poder trocar com vocês, né? Poder aprender ainda mais e trocar. Ah, obrigada, Elcias. Adoro o seu projeto, apesar de não ter mais cadeirantes na família. Tá bom. Então tá. Mas é sempre bom, né, a gente saber sobre esse assunto, porque a gente pode, de repente, ajudar outras pessoas e... O Elcias está dizendo que é professor, com certeza, né? Ainda mais com a inclusão. Você é professor de quê, Elcias? E onde, né? É interessante saber de onde você é também, tá? Mas como professor, assim, a inclusão tá aí, como a gente conversou na outra live, né? A inclusão tá aí, tá acontecendo, graças a Deus, tá... praticamente no Brasil todo, muito em alguns lugares muito devagar, mas em outros conseguindo, né, um pouco mais de evolução na coisa, mas está aí, né? Ainda essa semana semana não, hoje, uma pessoa, uma esposa de uma pessoa, de um rapaz amputado. Ah, tá aqui em São Paulo, nossa, né? A inclusão tá correndo solta aí, né? E realmente é isso que tem que acontecer. E essa esposa do rapaz estava me falando, ela falou assim, olha, eu estava falando de empregabilidade, né? Para ele e da lei de cotas, da empregabilidade, e ela falou, olha, é verdade, a gente está vendo muito mais gente por aí trabalhando, né, gente com deficiência, ela falou. Então realmente resultado das leis, do que está acontecendo, da conscientização e de pessoas assim como eu, como vocês, como o pessoal que está lutando por isso, né, por um motivo ou outro, seja da nossa profissão, seja da nossa vivência, isso é muito interessante, não é? Então tá. Vamos lá, então. A gente está programado hoje, assim, eu preparei hoje alguma coisa para a gente falar sobre limpeza da cadeira de rodas, né? Essa live, mesmo que você esteja assistindo gravada, né? Nós vamos deixar gravada e depois publicada nas nossas redes, né, sociais. Para você que realmente... obrigada, Elcia. Obrigada. É isso aí, como nós, né? Como nós. A gente... É uma luta mesmo. Não adianta a gente florear, porque realmente é uma luta, né? Mais de quem tem a deficiência, mas a gente, como tá perto, né? Tá junto, também tem que dar a nossa parte, não é? Para que tudo aconteça melhor e para que a igualdade, né, na diversidade seja uma realidade, né, na nossa sociedade. Então é isso aí. Nossa, rimei tudo aí, né? Ficou uma poesia total. Mas tudo bem. Então hoje nós vamos falar de limpeza da cadeira de rodas. Eu me deparei
outro dia com uma pessoa que eu estava fazendo uma revisão, não, uma orientação sobre cadeira de rodas, e a pessoa realmente já fazia uso, né? Tá bom, boa aula, Elcias, boa aula, tá? Grande abraço, tá? Tchau. E então, assim, e essa pessoa me falou, olha, eu não sabia que saía a roda, né? Eu falei, você tem limpado a roda, tal? Ela, não, mas eu não sabia que saía. E ela já teve ela estava substituindo a cadeira do filho dela, então, né, ela já devia ter aquela cadeira do filho dela há 2 anos, pelo menos. Então, assim, isso me chamou a atenção, eu falei, vale a pena a gente trazer aqui para o nosso projeto esse assunto, porque apesar de parecer uma coisa simples, não é. Né? Apesar de ser uma coisa corriqueira, nem sempre na realidade ela acontece, que é a manutenção, que é a limpeza da cadeira de rodas. Né? Então, nós vamos falar dessa limpeza da cadeira de rodas. Por que eu devo limpar? Primeira coisa, primeira pergunta, primeira questão que a gente coloca, né? Por que eu preciso limpar uma cadeira de rodas? Então, assim, já de cara a gente pensa, a limpeza de um equipamento qualquer, seja do seu fogão, da sua geladeira, do seu carro e da sua cadeira de rodas, conserva esse equipamento. Né? Muitas peças precisam de lubrificação, muitas peças engripam com a sujeira. Então, é importante para a conservação daquele equipamento que você limpe, que você mantenha ele numa condição de limpeza. Segunda coisa, é uma cadeira, não é? É uma cadeira onde uma pessoa vai sentar durante a maior parte do dia, na maior parte da vida dela. Então, é sempre bom a gente sentar num lugar limpo, né? A gente já teve essa sensação de vou sentar, qual banco você prefere? Você vai sentar num lugar, qual banco você prefere? O que tiver mais limpo. Você não vai lá escolher o lugar que está mais sujo para poder sentar. Não, você escolhe o limpo. Por quê? Porque é bom sentar num lugar limpo. Né? E isso para a pessoa com deficiência, para o cadeirante, também não deixa de ser. E em terceiro lugar, e essa é muito importante também, né? Não deixa as outras não deixam de ser importantes, mas essa preocupa, é a questão da saúde. Né? Se a gente deixa uma cadeira sem manutenção, o que acontece? Ela pode mofar, por exemplo. Né? E o mofo, ele traz com ele fungos, bactérias, né? Bichinhos que no contato com a pele, introduzidos no corpo, podem causar muitos problemas. Né? O próprio pó, né? Que traz ácaros, que traz alérgenos, né? Que podem também trazer problema para a pessoa que está ali sentada em defesa em relação àquilo. Né? Então, assim, a limpeza, o motivo da limpeza, né? Conserva o equipamento, é bom sentar numa coisa limpa, gostosa, cheirosa e pela saúde, né? Por essa questão dos micro-organismos que podem estar ali, ou seja, na poeira, ou seja, no mofo, né? Na sujeira ali. Muito bem. Agora, como? Como que a gente vai limpar uma cadeira de rodas? Então, eu sempre explico, né, para os meus pacientes o seguinte. Pensa na cadeira de rodas, quando você pensar... Boa noite, Beatriz. Quando você pensar na cadeira de rodas, você pensa naquela parte de baixo, que a gente chama de base, de estrutura, de quadro da cadeira, que é a parte metálica e das rodas, como uma bicicleta, tá? E você pensa na parte de cima, na parte que é o estofamento, é onde a pessoa senta, né? Que a gente chama a concha, que é o assento e encosto. Aquela estrutura geralmente é revestida ou ela é feita num material de tecido. Então, espera só um pouquinho, que caiu minha anotação aqui. Então, essa
parte da cadeira, não é? Boa noite para quem está entrando aí, tá? A gente está falando aqui de limpeza da cadeira de rodas, tá certo? Então, o que você perdeu aí, você pega lá na gravação de novo, depois que você vai se inteirar. Mas, de qualquer forma, né, a gente está falando aqui da limpeza de cadeira de rodas, porque é importante a gente limpar a cadeira. Pela saúde, pela sensação, pelo bem-estar da pessoa que está sentada e pela conservação do equipamento, não é? Então, quando você está olhando uma cadeira, tem a parte de baixo, que é a parte metálica. E a parte de cima, que geralmente é em tecido, né? Qualquer tipo de tecido, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Essa parte de cima, eu vou pensar como se fosse o meu sofá, ou como se fosse o assento do meu carro, certo? Então, são dois olhares. Você vai olhar para a parte de baixo como se fosse uma bicicleta e para a parte de cima como se fosse o seu sofá ou o assento do seu carro, certo? Muito bem. Pensando assim, né, vamos começar aqui pela parte de cima da cadeira. Bom, as cadeiras de rodas, elas têm, elas geralmente, ou elas são feitas em lona, elas têm uma lona no assento e no encosto. Geralmente, essas mais simples, elas têm um encosto, mas não é só lona, né? Ela tem uma espuma por dentro dessa lona. E também a parte do assento, ela tem sempre uma almofadinha, também de espuma, certo? Então, vamos pensar, se eu tenho espuma dentro, eu não posso jogar água. Já por princípio. Por quê? Porque a espuma, você vai jogar água e a pessoa... Eu já tive muitos pacientes, e ainda tenho, né? Algumas mães, principalmente, de pacientes, que são muito, assim, obcecadas por limpeza, né? E é daquela pessoa que joga mangueira no fogão, né? Dá banho de mangueira no fogão. Então, o que acontece? Vai dar banho de mangueira na cadeira também. Aí fala, não, mas eu ponho no sol, eu só lavo no dia que está bem quente. Mas, por mais quente que esteja, demora muito e não vai conseguir secar totalmente aquela espuma. Então, o que acontece? Secou ali a parte de fora, pode até ter secado o tecido, secou um pouco a espuma, mas fica lá uma umidade dentro da espuma. Uma umidade que vai ficar quentinha conforme a pessoa senta na cadeira, então aquilo se aquece um pouquinho e fica o ambiente próprio para quê? Para micro-organismos, né? Então, assim, fungo, bactéria, adora um lugarzinho úmido e quentinho para se proliferar. Então, o que vai acontecer? Aquele mofo que seja, né? Aquele podre, né? Vai se expandindo ali por dentro, até que isso possa passar, porque geralmente o revestimento é tecido. Então, o que vai acontecer? Esses bichinhos vão passar para onde? Para perna, para a região púbica da pessoa que está sentada na cadeira, né? Então, olha só, quando você pensa, às vezes a motivação é ótima, né? Eu quero o melhor, eu quero que o negócio fique muito limpo, mas não é assim, né? Então, eu tenho chamado a atenção do pessoal, falado assim, olha, se o seu sofá está sujo, né? Você está querendo limpar o seu sofá, você vai lá com a mangueira e joga nele? Geralmente as pessoas dizem não, né? Ninguém é doido de fazer isso. Por quê? Porque não tem jeito, vai botar o sofá no sol e tal, não sei o quê. Mas com a cadeira eles fazem, né? Então, eu tenho chamado bastante atenção para isso, porque isso se torna uma coisa bem grave. Eu já vi cadeira ser desmontada, e como nas adequações são usadas madeira, né? Tem a madeira, tem a espuma, espumas de várias densidades e tal. Eu já vi isso ser desmontado e tá assim mofado e podre até a madeira, né? Então imagina a pessoa tá ali sentada em cima daquilo, né? Por horas, horas, horas e horas. Então a gente não sabe a resistência que tá a pessoa, não é? Geralmente, muitas crianças que usam cadeira de rodas são frágeis, têm saúde frágil, têm uma imunidade baixa. Então, todo cuidado é pouco nessa hora.
Então, por isso que eu falo, né? Trata como o seu sofá, vamos com calma nessa hora, nada de mangueira, nada de jogar água, né? Porque isso não vai dar certo. Então, quais são os tipos de revestimento que eu posso encontrar? Né? E aqui eu estou falando, né? Lógico, tem aqui assistindo a gente profissionais, tem gente que é cadeirante, tem gente que é amigo de cadeirante, tem gente que quer ajudar de alguma forma, tem cuidadores, professores. Então, quando você vai se deparar com o maior tipo de revestimento de cadeiras, né, possível. Então, vamos lá, vamos pensar os mais comuns. Tem um que eu não gosto muito, tá? Porque não é todo mundo que sabe fazer esse trabalho nesse tecido, que é o neoprene. É um tecido emborrachado, é aquele tecido de roupa de mergulho, tá? Então aquilo, como a cadeira com adaptações, ela tem muitas reentrâncias, muitas lombadinhas e tal, não fica bom, né, quando a gente faz o revestimento. O pessoal enche os olhos quando vê uma cadeira em neoprene, porque ela parece muito lisinha, muito bonitinha e tal, mas colocou a pessoa em cima, a coisa muda, né, porque dependendo de como foi costurada, as costuras se esgarçam. O neoprene não é fácil de limpar. Nós tivemos uma mãe que ficou muito encantada com uma cadeira, ela queria uma cadeira rosa, né? E fizemos, né, a cadeira rosa para ela em neoprene. Dali 3 meses a mulher não queria ver a cadeira mais, né? E foi um custo, porque eu trabalho no serviço público, então como é que a gente ia argumentar a questão da mudança de tecido? E então foi um probleminha lá pra gente. Então nunca mais a gente fez cadeiras em neoprene, né? No máximo almofadas, quando a almofada é quadradinha, né? Essa almofada em neoprene até fica legal, mas a cadeira revestida, principalmente cadeira com adequação postural, não fica bom. Mas de qualquer forma eu fui atrás, né, de como que se limpa, apesar de não ser uma coisa que a gente usa muito, eu fui ver como se limpa então o tal do neoprene. Então eu descobri que existem alguns produtos próprios, que inclusive favorecem a hidratação do material, então eles dizem para lavar completamente o tecido, e isso falando da roupa de mergulho, né? Lava o tecido e aí passa esse produto com hidratação, mas eu não recomendaria fazer isso com a cadeira, né? Então, no caso porque assim, esses materiais que são próprios para limpeza, assim, me dá a impressão de que pode ser meio tóxico, pode provocar uma alergia, uma coisa, a gente nunca sabe, né? Então, eu prefiro, então, pensar que uma cadeira de neoprene eu tenho que mantê-la limpa sempre, com um pano úmido, né, bem torcidinho, e pensa que é uma borracha, né, um tecido emborrachado. Então, limpar sempre aquilo e provavelmente se cair alguma coisa, limpar imediatamente, não vai dar tanto problema assim. O problema do neoprene é outro, né? No meu entender, é a questão realmente da costura, do produto em si. Mas para limpar, não vejo muito como, além do pano úmido mesmo, tá? Muito bem. O ideal, então, é manter o neoprene limpo e eu percebi que a gente consegue vamos dizer, um produto melhor quando a cor é escura, tá? Então, no caso da cadeirinha rosa lá, ela ficou logo assim, toda encardida, ficou encardida, né? A mãe, ela sujava, a mãe não conseguia limpar, então foi formando aquelas manchas, aquelas coisas, não deu certo. Então, na cor escura, as almofadas, principalmente, que a gente pede para fazer, tem algumas almofadas de conforto que a gente até pede em neoprene, mas são costuras retas, né? Então, não traz muito problema, tá? Muito bem. O tecido que eu mais gosto, né, e que a gente lá no nosso serviço estipulou como sendo o único que a gente vai usar, é o tecido automotivo navalhado,
que acontece? Por que o navalhado, né? O automotivo é o tecido que se usa para cobrir assento de carro, né? Assento de automóvel. Por que o navalhado? O navalhado ele é como se fosse um cotelê, né? Ele tem é bem pequenininho, mas ele tem umas estrias assim, né? Ele não é completamente liso. Existem os lisos, eles são bonitos, no carro fica muito bom. Só que na cadeira adaptada, principalmente na cadeira que tem adaptações, a gente usa muito velcro, né? O cinto de velcro, o peitoral de velcro. Então, esses velcros, quando tocam nesse tecido que é liso, que não é navalhado, ele levanta pelinhos. Então, no instante, parece que a cadeira tem, assim, 5 anos de uso, porque fica todo estragado o tecido, né? Fica todo puxado os fiozinhos. Então, isso não é legal. Então, a gente mudou para esse navalhado que não faz isso, né? Mesmo que o velcro toque ali, ele não prende no velcro, então ele não puxa o fio do tecido. Então, esse tecido navalhado, né, ele é o tecido de assento de carro. Então, se a gente for pensar, como é que eu limparia essa cadeira, né? Vamos imaginar lá, tem uma cadeira toda com tecido automotivo navalhado. O que eu vou fazer? Todo dia, o ideal é eu passar uma escova, né? Sabe aquela escovinha com cerda mais durinha, né? Passar aquilo para tirar a sujeirinha a sujeirinha maior, né? E depois passar um pano úmido bem torcido com água mesmo e tirar o pó. É isso, né? Não precisa mais que isso. Agora vamos pensar. Uma cadeira de rodas, a pessoa vai comer nela, vai brincar quando é criança, vai usar algumas coisas. Então pode realmente sujar com alguma coisa. A gente pede até para tomar cuidado, né? Porque o tecido é onde ela está sentada, né? Tal, tomar cuidados, mas pode acontecer. Então, eu peguei umas receitas, 2 receitinhas que eu achei de produtos caseiros para a gente poder limpar, né, o tecido. No caso, o pessoal estava falando pro tecido do assento do carro, né? Mas tranquilo também de fazer com a cadeira. Como sempre aqui, ó, vocês não vão rir de mim, né? Vai dar o contrário. Esqueci de novo. Tive todo o trabalho de fazer bonitinho aqui, ó, mas eu vou tirar uma foto e deixar junto com a postagem desse vídeo aqui, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas assim, basicamente, vai água, na receita número 1 vai água, detergente neutro um pouquinho, vinagre um pouquinho e álcool um pouquinho, né? A água, logicamente, para fazer o volume, detergente neutro para tirar a sujeira, o vinagre para tirar os bichinhos, né, que possa ter, e o álcool para ajudar a secar. Né? Quando você coloca álcool em alguma coisa, como ele evapora, ele ajuda a secar, tá? Então, isso é a receitinha número 1. A receita número 2 é assim, também água, mas aí com um pouquinho de bicarbonato de sódio, um pouquinho de amaciante para dar um cheirinho, o bicarbonato para matar os bichinhos e o álcool para ajudar a secar também um pouquinho. Tem as medidinhas aqui, depois eu passo então para vocês numa foto dessa minha linda receitinha aqui que não deu certo. De novo, vou aprender a fazer ao contrário aqui as coisas, mas tudo bem. Então, com isso, né, eu posso fazer uma limpeza semanal, né? Ou eu ter esse produtinho para, caiu um macarrão, né? Caiu um pouco de molho na coisa. Tá? Vai lá e limpa localmente com isso. Mas uma limpeza geralzona na cadeira pode ser feita uma vez por semana, cada 10 dias, dependendo do uso da cadeira, né? Cada pessoa vai saber essa frequência. Mas é bom que isso não precisa ser todo dia, né? Mas é bom ter esse produtinho feito para você poder limpar o tecido da sua cadeira, certo? Tem algumas coisas na cadeira que saem.
Então, às vezes, as pessoas que fazem a adaptação daquele apoio de cabeça fazem a capa de uma forma que é com elástico atrás, então dá para você tirar e lavar a parte, né? Eu gosto quando fazem isso, porque a cabeça é um local, né, como fronha de travesseiro, né, um local que suja, que sua, às vezes fica um pouco oleoso o cabelo, então passa para o tecido. Então, isso é bom e dá para tirar e lavar mesmo na mão, lavar com um sabão neutro também, né, e secar na sombra, essa coisa, mas dá para fazer isso. Até se você é uma pessoa que prescreve cadeira de rodas, né? Ou mesmo se você vai comprar e você é mãe de alguém que vai ter que usar esse apoio, peça para fazer essa capa removível, né? Que é bem interessante, porque nessa hora você pode tirar e dar uma lavadinha, né? Uma vez por semana, dar uma lavada direitinho e tá sempre limpinho, onde a pessoa põe a cabeça. Tá bom? O que mais que também pode sair? Às vezes a gente faz uma adaptação no apoio de braços. A gente às vezes precisa levantar o modelo da cadeira, não tem o apoio de braço elevável, então regulável, né? Então a gente faz uma adaptação para ficar na altura certa, né? Para apoiar ali os braços, mas a gente então pede para revestir com espuma essa adaptação. E esse revestimento também, muitas vezes eles fazem com um elástico, como o do apoio de cabeça, que também dá para tirar e é um lugar que suja bastante. Outra coisa que dá para tirar e lavar na mão é o cinto peitoral, né? Aquele cinto que muitas pessoas usam aqui no tórax. Então, aquele também, você tira dos velcros, né? E lava também, bonitinho, tudo com sabão neutro para durar mais, né? Porque a gente sabe que a maioria, mesmo o neutro, tem um pouco de soda, mas o neutro tem um pouco menos de soda cáustica. E a soda cáustica, ela é cáustica, né? Ela corrói as fibras dos tecidos, então estraga a cadeira mais facilmente, tá? Então, por isso, sempre usar um sabãozinho neutro, um detergente neutro, é melhor. Sabão neutro, sabão de coco, né? Esse tipo de coisa. Muito bem, então isso a gente falou do tecido automotivo navalhado, que é o que eu gosto, que é o que eu recomendo, e recomendo essas coisas também de tirar, né, o apoio de cabeça, o apoio de braços, para fazer removível, para ficar mais fácil também a limpeza, tá? Boa noite para quem está entrando. Como eu disse antes, essa live vai estar gravada, vai estar lá na nossa rede, então depois dá uma olhadinha em tudo lá, porque a ideia é a gente pensar como que a gente limpa a cadeira de rodas e por quê, né? Por que é importante a gente manter isso limpo. Mas se limpar da forma errada, também você vai estragar o seu equipamento e botar em risco também a saúde da pessoa com deficiência que está ali usando essa cadeira, né? Bom, o outro revestimento, falamos do neoprene, falei do tecido automotivo navalhado, meu queridinho, e também você pode encontrar alguma cadeira que tenha o revestimento em couro, tá? Então, é raro, mas eu já vi algumas cadeiras que têm revestimento em couro. Aí, eu aconselho só um pano umedecido. Né? Por quê? Porque qualquer outra coisa que você passar vai ter uma base de cera, né? E aí vai escorregar. E aí é horrível quando você senta num negócio que está escorregando, né? Então, ainda mais sendo uma cadeira de rodas, não é legal. Aí, o ideal é que seja o mais antiderrapante possível para que a pessoa se sinta segura, né, sentada na cadeira, tá? Então, mesmo em carro, às vezes o pessoal, né, é muito bonito realmente, um banco de couro e tal, mas enquanto ele não pega aquelas ruguinhas do uso, ele é muito chato, né, da gente ficar sentado, porque você vai escorregando realmente, né? Então, mas existe, tá? Eu já vi, existe, então eu limparia com um pano umedecido só. Não poria nada, porque senão vai escorregar.
Muito bem. Falamos então da parte do assento encosto, né? Da parte onde a pessoa senta, que eu devo pensar como se fosse um sofá da minha casa ou o assento do meu carro, tá certo? Então tá, boa noite para quem tá chegando, bem-vindos. Bom, vamos lá. A segunda parte seria a parte metálica e as rodas, que é a parte de baixo. E lembra que no começo eu falei, parte de cima, sofá ou assento de carro. Parte de baixo, bicicleta, né? Eu na minha infância e adolescência eu tive bicicleta, eu cuidava da minha bicicleta, eu lavava a minha bicicleta, eu queria que ela tivesse sempre limpa, mas nunca ninguém me ensinou muito bem como limpar a tal da bicicleta. Mas eu fui aprendendo aos poucos e agora, né, fiz até uma pesquisa para a gente ver direitinho como seria o melhor, né, e até para estar orientando os meus pacientes lá no serviço onde eu trabalho, né? Muito bem. Então, essa parte metálica, essa parte de baixo da cadeira, eu vou lavar só quando necessário. Não é que assim, é porque é uma bicicleta, então eu vou lavar toda semana. Não, não precisa, tá? Você vai lavar quando necessário. E quando vai ser necessário? Quando você for numa praia, quando a pessoa pegar barro, né, que vai sujar e realmente sujar em lugarzinhos que você não consegue acessar muito bem, não consegue limpar muito bem, aí vale a pena você jogar uma água, né? Mas você vai limpar essa parte de baixo, não precisa mais do que uma vez por semana. No uso normal, né? Não nessas exceções aí que eu falei. Mas no uso normal, uma vez por semana, tá legal da gente dar uma olhadinha e dar uma limpada boa, uma faxina na parte de baixo da cadeira. O que eu vejo muito, né? Eu vejo muitas pessoas que até cuidam bem da sua cadeira, né? A gente tem um processo lá de revisão de cadeira de rodas, a gente faz um acompanhamento do uso da cadeira e já vi muito acontecer isso. A pessoa cuida muito bem, mas você vai olhar, a cadeira está empoeirada embaixo, né? E a poeira, e aí você pensa, né? Se está empoeirada embaixo, estaria empoeirada em cima. Que aparentemente parece que não é uma sujeira, né? Porque é só poeira, mas a poeira faz muito mal, né? A poeira resseca as partes, né? E se a gente pensar que a cadeira é uma coisa que roda, né? Que rola, ela tem os rolamentos das rodas dianteiras, das rodas traseiras, que tem que rodar bem macio para que a cadeira desempenhe o que ela tem que fazer, né? Essa poeira que, né, falar, não tem grande problema, ela vai causar problema sim, né, nas engrenagens desses rolamentos da cadeira. Então, vai, em última análise, dar problema lá na frente, né, e o uso, a função da cadeira acaba se comprometendo, tá? Então, veja que não é tão bobo assim, né? Pensar que eu tenho que limpar minha cadeira toda semana. Não é uma questão de, mas eu sou, sei lá, fixado em limpeza. Não, é para eu poder manter o meu equipamento em dia, né? Muito bem, o que eu vou precisar para isso? Panos limpos, álcool e uma coisa que eu até pedi para o meu marido comprar, porque estava sem aqui em casa. Isso aqui é um lubrificante, ele chama lubrificante spray, tá? Essa marca aqui eu nem conhecia, dá para mais ou menos perceber, né? Existe um bem famoso que é o WD, né? Que é um pouco mais caro, mas não precisa ser isso. Por que desse tipo de lubrificante, que ele é spray? Porque ele é fininho, né? A cadeira, apesar dela ser um equipamento poderoso, né? Que aguenta o tranco, ele é delicado,
né? As partes são delicadas. Então, as engrenagens, elas são suaves. Então, eu não posso pôr graxa, vai ter um cheirinho, não posso pôr graxa, não posso pôr óleo de cozinha, que o pessoal costuma usar muito. Quando muito, a gente fala assim, se você não, sabe, precisou, não tem na hora isso aqui, você pode usar um óleo de máquina, que é aquele Singer, né, que tem aquele verdinho, que é um óleozinho também razoavelmente fino, mas esse é o melhor, tá? Porque ele é bem fininho, ele lubrifica e ele tem uma coisa, olha, protege, desengripa e anti-ferrugem. Então ajuda a não enferrujar. Por que eu falo isso? Porque aí você compra uma cadeira que ela é toda em alumínio, né? Eles falam. É uma cadeira de alumínio porque é melhor, porque a de aço, além de ser pesada, ela enferruja. Então eu vou para uma de alumínio, um pouquinho mais cara, mas tudo bem, vale a pena. Custo-benefício, ok. Só que acontece o seguinte, a cadeira não dá para ser inteira em alumínio. Ela tem alguns pontos, alguns parafusos, algumas pecinhas que tem que ser resistentes. E o alumínio não é resistente a esse ponto. Então, o que eles fazem? Eles fazem pecinhas, pouca coisa na cadeira, em aço, tá? A outra opção, resistente também, seria o inox. Mas nas cadeiras comuns, isso eu estou falando das cadeiras comuns que a gente vê por aí, né? Os modelos bons que a gente tem por aí, mas o mais comum. O que acontece? Essas cadeiras, o inox ficaria muito caro. Então, eles, né, pelo custo-benefício da fábrica, eles pegam e põem em aço. Então tem lá, você está com a cadeira lindíssima, mas os parafusinhos, certos parafusos, o garfo, né, da roda dianteira também é feito em aço, às vezes. Então tem algumas coisinhas que vão enferrujar. Então é interessante você ter um negócio desse, porque aí você, uma vez por semana, joga lá em tudo que você vê que possa estar enferrujando. Uma coisa que enferruja muito é os parafusinhos do freio da cadeira. São os parafusos que prendem ali para regular, você solta, aperta, tal. Esse parafusinho, ele enferruja sempre. Então, é uma coisa, preventivamente, é legal você usar o lubrificante. Então, você vai precisar de pano limpo, álcool e lubrificante, certo? Muito bem. Aí, o que acontece? O que você vai fazer lá com a cadeira? Você vai pegar, tirar as rodas da cadeira, certo? Põe para lá e vai olhar aquilo que sobrou. O que sobrou, então, é o quadro da cadeira, a base da cadeira. E aí você vai dar uma boa olhada, vai passando o pano com álcool, né? Você vai molhar o pano no álcool e pode ser até um pano úmido bem torcido, e aí você joga um pouquinho de álcool nele e vai passando, tirando toda a poeira, toda a sujeira daquelas hastes, daquelas estruturas, né? Daqueles tubos que formam a base da cadeira. Muito bem. Aí você vai olhando, aí você aproveita e vai olhando o quê? Você vai olhando se todos os parafusos estão apertados. Você vai olhando também se não tem nenhuma trinca, né? Pela tinta, pela pintura desses tubos, dá para ver se tem alguma trinca, né? E principalmente naquela parte que faz um X assim embaixo da cadeira, é importante a gente ver bem. Então, quando você está passando o pano ali, dá para você olhar, né? Então você pode virar a cadeira ao contrário, né? E vai limpando essa parte toda com o pano úmido, com um pouquinho de álcool, sem problema, né? Aí você vai olhar o buraquinho de onde você tirou a roda. A gente tem um vídeo sobre essa questão, como é que tira, né? Como é que é o quick release, né? Que é o sisteminha de tirar a roda fácil. Né? É só apertar um botão do meio assim da roda e que sai. No que sai, o que acontece? Lá na cadeira sobra um buraquinho, né? Um buraco. E na roda fica um pino.
que é o pino do eixo. Então esse eixo vai entrar nesse buraco e vai rodar, certo? Vai encaixar ali e rodar. Muito bem, quando você tira, então sobra aquele buraquinho. Na hora que você está passando o pano ali, você olha ali e limpa bem esse buraquinho. Por que eu estou falando isso? Porque neste buraquinho ficam pelos, cabelo, fiozinho, né? A areia. Se você passou em local que tem cimento, né? Tem gente fazendo obra em casa, vai o cimento ali também, aquilo meio que chupa, né? Que puxa as coisas. Então ali, tanto no buraquinho como no eixo que fica na roda, você vai encontrar esse tipo de sujeira, né? Então você vai tirar tudo isso, limpar direitinho e depois, no final, a gente lubrifica, tá? Muito bem, limpou o buraquinho do eixo, tal. Se precisar, você dá uma olhada nos pneus. Se precisar, dá uma lavada. Pega lá a mangueira, tal, dá uma lavada nos pneus, normal, né? Dá uma boa secada. Olha lá o pininho do eixo, se ele tá limpinho, se tá sequinho, né? E aí, você vai, antes de recolocar, você vai pegar o seu lubrificante, né? Vai jogar, né? Ele tem até essa, para quem não conhece, né? Mas é bem conhecido, né? Tem até isso aqui que é para encaixar aqui na boquinha do negócio. E para poder, quando você encaixa aqui, ó, você vai acessar só um pedacinho, não dá aquela espreada assim pro mundo todo, né? E então você vai colocar em cada parafusinho, nos eixos, nos rolamentos das rodas, você vai colocando, né? Dando aquela lubrificadinha básica, pouquinha coisa, tá? Não precisa demais. Você vai fazer isso praticamente toda semana ou a cada 10 dias, dependendo do uso da cadeira, tá bom? Então aí você lubrificou. Ok, então lavou, limpou, secou, lubrificou. Repõe as rodas, vê se tá girando, se tá bem fechadinho, se tá bem encaixadinho, né? E pronto. E aí a sua cadeira tá limpinha, pronta para uso. Eu conheço muitos cadeirantes que fazem isso eles mesmos, né? Então a gente tem ensinado para os nossos pacientes, os cuidadores dos nossos pacientes, esse tipo de coisa que é para realmente manter o equipamento e manter o equipamento de uma forma saudável para quem usa o equipamento, tá? E uma outra coisa, por falar em saudável, muito importante: pano com álcool no aro de impulsão, né? Naquele aro onde a pessoa vai pôr a mão para tocar a cadeira, tá? No caso de cadeira ativa, né? A gente sabe que uma grande parte de cadeirantes, eles sofrem de infecção urinária por conta de aro de impulsão sujo, tá? Então é importante estar sempre limpando o aro de impulsão da cadeira com álcool, tá certo? Então, basicamente era isso, né, que eu tinha para falar com vocês hoje sobre a manutenção da cadeira de rodas. A gente vai estar, se ninguém tem alguma dúvida, alguma coisa, tá tudo certo com todo mundo, coloca aí, tá? A gente vai estar no ar 24 horas. Depois a gente coloca lá nas redes também esse conteúdo e você comenta, conta da sua experiência e se foi bom para você esse tipo de assunto, né? Se valeu a pena estar aqui, tá bom? Para mim sempre vale muito a pena poder compartilhar com todo mundo que precisa esse conteúdo, esse tipo de coisa que a gente pode aprender durante a vida, tá bom? Então tá, gente, continua com a gente, Facebook, Instagram, YouTube, a gente tá pondo conteúdo, a gente tá pondo coisa que eu acho que vai ser, que a gente acha que vai ser muito importante para a vida de vocês, tá? E pensa sempre que aprender é sempre muito bom, tá? Boa noite para todo mundo, bom resto de semana e até a próxima.